Na verdade, existe uma outra maneira de resolver esta mesma questão sem usar a derivada. Como seria? Então a gente precisa relembrar lá do ensino médio que uma equação desse tipo aqui, ó, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, uma equação de segundo grau, é a equação de uma parábola. Então o a, o b e o c são constantes, a variável é o x, que aparece aí elevado à potência 1 e ao quadrado. Qual é a solução então desta equação? Lá no ensino médio a gente vê que usando a fórmula de Bhaskara a gente acha o x aqui, né, onde tem esse delta, né? Tudo isso em termos então do a, b e c. Se forem dados aqui o a, o b e o c, a gente consegue achar o x, esse delta, né? E a gente consegue também achar as coordenadas do vértice da parábola. O que seria esse vértice? Vou mostrar aqui. Aqui eu mostrei o vértice, eu tenho uma coordenada x, que a gente põe o v para dizer que é x do vértice, e o y com v para dizer que é y do vértice. Então qual é a expressão? Está aqui, né? Normalmente a gente vê a dedução lá no ensino médio. Então o x do vértice é menos b sobre 2a, o y do vértice é o menos delta sobre 4a. Então após relembrar isso, né, eu vou voltar aqui na nossa fórmula. A força, a gente escreveu a expressão para força, envolve o que? Tem o Q e aparece o Q quadrado. Então isso é uma equação de parábola. Então eu só tenho que comparar e identificar. Veja, aqui eu tenho y, aqui eu tenho f. Quem estiver na frente do x quadrado é o a. Então eu olho, quem está na frente do q quadrado? Menos q dividido por r quadrado. Então está ali, quem é o a. Quem estiver na frente do x é o b. Então eu vou ali, quem que está na frente do q? K, Q maiúsculo, R quadrado. Então aqui seria o b. E não aparece termo sem Q, então isso quer dizer que o C é igual a zero. Esse é o termo que não envolve X, então veja, tem algum termo que não envolve Q? Não, então o C é igual a zero. Eu achei o A, B e o C. Então quais seriam as coordenadas? Aí, o X do vértice que a gente desejava achar? Está aqui, ó. Então eu trago aqui, ó. Quem é o X do vértice? É menos B sobre 2A. Então eu copio ali de cima, ó. Quem é o B, quem é o A, coloco aqui, ó. Simplifico o que for possível e chego que a posição, o x do vértice é carga, Q maiúsculo dividido por 2, é a resposta da questão. Uma outra maneira também é se eu fizer o gráfico. Então, eu vou fazer o gráfico aqui do lado da f em função da variável q, né? Então, eu vou ver aqui, ó, como que é, ó. Na minha função, vou olhar aqui agora, ó. Se eu colocasse q minúsculo igual a zero, qual é a força? É zero, né? Então, se o q for zero, eu tenho zero. Se o q minúsculo, se ele for igual ao q maiúsculo, vai ficar q maiúsculo menos q vai dar zero. Então, tem dois pontos onde se anula. Eu vou colocar aqui no desenho. Então, aqui no eixo horizontal tem a carga Qzinho, Q minúsculo. Então, se o Qzinho for zero, a força vai dar zero. Está aqui o ponto. Se o Qzinho for igual ao Q maiúsculo, eu vou ter zero. Está aqui o outro ponto, né? Como é uma parábola, aí eu com esses dois pontos eu já consigo desenhar. O que mais que eu teria que olhar? Ó? Quem é esse A aqui? Ó? É menos a constante K sobre R ao quadrado. R é a distância positiva, o K é positivo, então tudo aqui é positivo com menos da frente dá negativo. Então tem que lembrar como que é mesmo a concavidade da parábola. Está aqui, ó. Se esse A for maior que zero, a concavidade está voltada para cima. Se o A for menor que zero, a concavidade está voltada para baixo. Então, nessa questão, o A é negativo, então ficaria desse jeito a nossa parábola, concavidade voltada para baixo. E vejam que a parábola tem simetria, né? Então, ela saiu aqui, ó, do zero, vai chegar num valor máximo, volta para o zero. Ou seja, se eu dividir ao meio, o que tem do lado esquerdo tem do lado direito. Então, só com esse desenho eu já ia perceber que aqui o vértice, o valor máximo, estaria justamente em Q dividido por 2, né? Então é outra maneira de fazer sem envolver o cálculo diferencial integral, né? Para quem não estudou ou não lembra direito, né? A gente poderia fazer o gráfico e a partir desse gráfico deduzir que o valor máximo da f é quando o Q minúsculo é igual ao Q maiúsculo sobre 2. E o outro jeito é lembrando essas fórmulas do ensino médio, achando a posição x do vértice. Era isso.